Em um fragmento de 1922, Walter Benjamin escreve: a proximidade e a distância são duas relações tão determinantes na construção e na vida do corpo como outras relações espaciais, como o em cima e embaixo, direita e esquerda. Nesse mesmo fragmento, o jogo do perto e do longe determina a capacidade de análise e a inteligência. Benjamin afirma: há uma relação precisa entre estupidez e proximidade. A estupidez vem, em última instância, de analisarmos ideias de perto demais. 7 anos depois, em 1929, a dialética da distância é retomada para explicar a arte da rememoração das imagens e dos espaços, da qual depende um bom viajante. A grande arte de fazer as coisas parecerem mais próximas, na realidade ou na memória. Esse é o poder misterioso da memória, o poder de criar proximidade. Em 1935, o problema da distância comparece na definição de um dos conceitos-chave de sua obra. É assim que Benjamin o define. Em suma, o que é a aura? É uma teia singular composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja. Desse mesmo texto, guardemos também o modo como a dialética da distância é mobilizada para diferenciar duas formas de produção da imagem, que também se ligam à diferença entre totalidade e fragmento. Ele compara: o mágico e o cirurgião estão entre si como o pintor e o cinegrafista. O pintor observa em seu trabalho uma distância natural entre realidade dada e ele próprio, ao passo que o cinegrafista penetra profundamente no tecido dessa realidade. As imagens que cada um produz são, por isso, extraordinariamente diferentes. A imagem do pintor é total, a do operador é composta de inúmeros fragmentos, que se recompõem segundo novas leis. A citação é curiosa, pois joga uma nova luz sobre outra passagem notória de sua obra, de 1940, onde Benjamin descreve o anjo da história como uma criatura que quer afastar-se de algo que encara fixamente. Ele continua: seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. O anjo da história observa a história como um panorama catastrófico único. Ele é um pintor. Para nós, que não podemos tomar distância das ruínas, a história é composta de inúmeros fragmentos. Para nós, a história é um problema de montagem. Na obra de Benjamin, técnica e linguagem disputam o espaço-tempo. De um lado, a contração e dilatação das cidades pela força do desenvolvimento técnico. Do outro, a memória do viajante que encontra uma medida íntima para os espaços que percorre. De um lado, os objetos industriais que se acumulam até não caberem nas vitrines, nas exposições e na experiência. Do outro, a linguagem comum ao homem e às coisas, a esperança de um tecido capaz de expandir o mundo sem desvincular seus fragmentos. De um lado, o trabalho morto que se vinga do trabalho vivo. Do outro, a letra morta que sempre pode ser reanimada. Esgarçamento e costura, desmesura e comunicação. Não é à toa que o terreno dessas tensões seja sempre espacializado. A própria linguagem, em 1916, é caracterizada como um território. Não nos comunicamos através da linguagem, diz Benjamin, mas na linguagem. Linguagens, portanto, não possuem falantes, se isso significar alguém que se comunica através delas. Talvez, para ele, a linguagem tenha sido a primeira cidade. No entanto, a disputa pelo tempo e pelo espaço é aqui mais uma erótica do que uma política, pois a matéria-prima da ação é a própria variação das distâncias, na imagem dialética, na memória proustiana, nos brinquedos e brincadeiras, na magia, na deriva citadina e na própria sensibilidade histórica, presa entre a história da vida orgânica da Terra e o tempo do agora. A distância qualitativa, erotizada como resposta para a distância quantitativa e sem limites.
Essa oposição, no entanto, não é estável, pois as variações quantitativas podem elas mesmas levar a novas transformações qualitativas, transformações técnicas que podem inclusive colocar em xeque a própria ideia de distância e proximidade. Gilbert Simondon, em seu curso de 1970, escreve: podemos falar de técnica simples quando a mediação se instaura entre dois termos que são da mesma ordem de grandeza, como uma polia e um bloco de pedra. Quando a cadeia de mediações se alonga, ela pode instaurar uma ação eficaz entre dois tipos de realidade, dois reinos, de ordem de grandeza diferentes. De todos os aspectos que compõem o caráter transdutivo da tecnologia, esse que permite a interação entre ordens de grandeza é sem dúvida o mais importante. De certa forma, o limiar entre a técnica e a tecnologia é também a fronteira que separa a erótica da política. De um lado, a distância entre corpos que partilham de uma mesma ordem de grandeza, cujas formas habitam uma mesma realidade. Do outro, a distância incomensurável, onde a superposição dos corpos poderia ser total e mesmo assim eles nunca se tocariam. O viajante entra e sai da cidade. O amante deseja e odeia seu amado. A criança afasta e recolhe seu brinquedo. Mas as moléculas de água não estão na água. Os parisienses não podem tocar a França. E a história natural da destruição não cabe aos indivíduos narrar. A distância quantitativa contém em si uma transformação qualitativa. A dialética da proximidade e da distância é, para além dos confins do tempo e do espaço, uma dialética das escalas e das resoluções. E se a tecnologia explora o poder das difrações entre ordens de grandeza, a linguagem é como o cronista que Benjamin elogia por narrar os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e os pequenos. As feridas causadas pelo desencontro das grandezas, nem a linguagem dos homens nem das coisas têm o poder de figurar. Imagine um segmento de reta. Agora escolha uma unidade, uma parte dessa reta, que usaremos para recobrir todo o segmento. Você pode chamar essa pequena parte de unidade métrica, mas pode também chamar de resolução, como quando dividimos uma imagem em pixels. Uma parte menor vai dividir a reta em mais pedaços. Uma parte maior vai recobrir o segmento com poucos bits, menos pixels, uma resolução mais baixa. Imagine que escolhemos uma parte de comprimento 2. Agora cobrimos a reta com essa unidade. Precisamos, digamos, de 5 partes para cobrir tudo. 5 vezes 2. A reta tem tamanho 10. Agora imagine que escolhemos uma parte menor, a metade, uma parte de extensão 1. Precisamos agora de 10 partes para cobrir toda a reta, mas 10 vezes 1 é o mesmo que 5 vezes 2. As duas medições que escolhemos convergem na mesma medida do espaço. Imaginemos agora uma região litorânea, sua costa. Qual o seu tamanho? Vamos repetir nosso procedimento anterior. Escolhemos uma unidade métrica. Vamos repartir a linha costeira em quilômetros. Você pode imaginar um carro que percorre o litoral sempre pela estrada que beira o mar e que ao fim do percurso registra o quanto se deslocou. Digamos que esse carro andou 100 quilômetros. Mas vamos escolher agora outra resolução, não quilômetros, mas metros. Você pode imaginar um estranho andarilho que caminha ainda mais próximo da água, seus passos sempre a 1 metro de distância do outro. Ele permanece rente à costa de um modo que as estradas não são capazes. Ele percorre as reentrâncias e protuberâncias do litoral, a curvatura das baías e a proeminência das penínsulas. Ao final de seu percurso, ele não caminhou 100.000 metros, isto é, 100 quilômetros, mas 150.000 metros. Mais uma vez, mas dessa vez, imaginemos uma criatura de apenas 1 milímetro e cujo habitat é o limiar mais estreito possível entre a terra e o mar. Ela faz o mesmo caminho do carro e do andarilho pela costa, mas não faz sentido dizer que é o mesmo caminho, já que nossa criatura não habita o mesmo mundo que eles. No seu mundo, por exemplo, não existe areia. Existem pequenas e grandes pepitas de silício, cada uma de um tamanho diferente. A criatura percorre o trajeto dividindo a costa do mar com extrema precisão, passeando por todas as irregularidades da margem,
pelos buracos dentro de buracos das rochas, pelas baías dentro das baías dentro das baías. O tamanho de sua jornada não se aproxima dos 150 quilômetros do andarilho, ou 150 milhões de milímetros, mas tende ao infinito. Quanto menor a nossa criatura, mais o tamanho da costa tende ao infinito. A teoria da conspiração é o mapeamento cognitivo do pobre, diz Frederick Jameson. Mas de que pobreza ele está falando? É da nova miséria da qual falava Benjamin quando pensava nos soldados silenciosos retornando das trincheiras da guerra, do litoral entre vida e morte. Benjamin, em 1933, reconhece o surgimento de um novo tipo de pobreza. Ele escreve: está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso numa geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho como parece. Na época já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente de tudo, exceto nas nuvens, em cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. Uma nova forma de miséria surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem. O monstruoso desenvolvimento da técnica, emblema para Benjamin do desvinculamento do patrimônio cultural e da experiência, não é apenas o desenvolvimento técnico, mas seu desenvolvimento em outra coisa, em tecnologia de guerra. A Primeira Guerra Mundial é também a primeira guerra em que a resolução do mundo visto desde um avião de bombardeio não converge com aquela do soldado bombardeado. Para Benjamin, no entanto, que situa as distâncias entre técnica e linguagem, o principal sintoma do choque entre ordens de grandeza diferentes só poderia ser a falta de experiências comunicáveis. É com certa amargura e honestidade que ele conclui seu texto com um elogio da nova pobreza. Pois aquilo do qual ela é pobre, pobre de uma medida comum, pobre de comensurabilidade, ela nunca poderia reaver. É interessante retomarmos, à luz dessa pobreza, os comentários de Freud sobre a neurose traumática de guerra, de 1921. Freud escreve: há muito tempo se conhece e foi descrita uma condição que ocorre após graves concussões mecânicas, desastres ferroviários e outros acidentes que envolvem risco de vida. Recebeu o nome de neurose traumática. Já para Freud, a neurose traumática envolvia o choque entre técnica e o corpo. Ele continua: a terrível guerra que há pouco se findou deu origem a grande número de doenças desse tipo. Pelo menos, porém, pôs fim à tentação de atribuir a causa do distúrbio a lesões orgânicas do sistema nervoso ocasionadas pela força mecânica. Como para Benjamin, a guerra aqui é exemplar, ela esclarece algo. Mas, para Freud, não é a relação causal entre técnica, horror e trauma, e sim o ponto de desencontro entre o sistema nervoso e a tecnologia bélica. Após a Primeira Guerra, não há como reduzir o trauma ao choque entre dois corpos de mesma realidade. Em seguida, Freud distingue as duas características mais comuns da neurose traumática. A primeira, que o ônus principal de sua causação parece repousar sobre o fator da surpresa, do susto. E a segunda, que um ferimento ou dano infligido simultaneamente operam, via de regra, contra o desenvolvimento de uma neurose. Não poderia ser mais contraintuitivo. A causa da neurose é a intromissão ou emergência de um perigo imprevisível. Mas se esse perigo deixa marcas no corpo, um ferimento ou dano, a neurose normalmente não se desenvolve.
O trauma de guerra tem a estrutura da interação entre escalas diferentes. Sua força é proporcional à nossa incapacidade de localizar simultaneamente o espaço das causas e os dos efeitos. E um ferimento no corpo pode ser uma maneira de medir o tamanho dessa outra realidade incomunicável, dando-lhe contornos. Freud havia percebido que uma ferida pode ser uma forma de riqueza. No tratamento do indivíduo, a neurose é apresentada como um problema do indivíduo. No tratamento de grupo, ela deve aparecer como um problema do grupo. É assim que Wilfred Bion e John Hickman introduzem um experimento pioneiro realizado no Hospital Militar de Northfield ao final da Segunda Guerra Mundial, quando tinham sob seus cuidados 300 ou 400 soldados. Aparecer como um problema de grupo, no entanto, não significa reunir em um grupo soldados neuróticos, e nem utilizar um grupo para dramatizar ou reproduzir as neuroses de um indivíduo. Tratava-se antes de encontrar a medida adequada do trauma, a sua resolução. Em seu relatório de 1943, Bion narra que ao chegar ao hospital fora bombardeado por demandas diversas dos soldados internados, perguntas, pedidos e problemas que à primeira vista para um oficial do exército britânico como ele, pareciam questões de disciplina militar mais do que emergências médicas ou psiquiátricas. Sentindo-se convocado pelos soldados a intervir enquanto líder de um batalhão, mas ao mesmo tempo reconhecendo a estranheza das demandas, Bion incentivou os soldados a que se organizassem entre si em pequenos grupos e levassem a cabo suas próprias soluções. Alguns reclamavam da falta de entretenimento. Esses organizaram jogos e aulas de dança. Outros estavam inseguros com a falta de perspectiva de emprego após a guerra. Esses organizaram grupos para aprender novas habilidades manuais. Mas Bion percebeu que, independentemente das razões individuais de cada soldado para participar de um grupo, e independentemente até da função específica de cada grupo, certas dinâmicas e impasses organizativos se repetiam. Diferentes grupos se confrontavam com problemas de autoridade, de deliberação e de divisão do trabalho. Problemas que não emergiam do ambiente ou de um comando externo, mas do interior do próprio grupo, reproduzindo no ambiente artificial do hospital situações e relações que haviam surpreendido os soldados no campo de batalha, sem, portanto, deixar qualquer traço em seus corpos individuais. Os grupos eram capazes de tornar atual a realidade da cena da guerra. Mapeando o espaço social em outra resolução, onde a unidade métrica era a organização e não os organizados, os soldados apareciam como parte de um corpo marcado pela história do exército e das batalhas. Essa mudança de escala poderia, talvez, dar um novo sentido à famosa resposta de Kafka a Max Brod, e que Walter Benjamin tanto gostava. Quando perguntado se haveria esperança fora do mundo, tal como o conhecemos, Kafka respondeu: sim, há esperança infinita, só não para nós. Isso é, infinita, só não para a nossa medida.